sociedade, profissional de saúde e indivíduo, né? Qual você acha que são os grandes pontos que a gente precisa ter atenção falando nesses 3 níveis? Tanto no nível sociedade, o nível profissional de saúde e o nível indivíduo. Quais são os principais problemas que você vê e quais são as principais soluções que a gente pode ter para melhorar esse padrão que a gente tem hoje de supermedicalização, talvez considerar coisas que são comuns como doenças também? Eu acho que começando do indivíduo, assim, o indivíduo ele precisa se informar bem, ele precisa saber que existem vieses sim. Então, assim, isso é importante a pessoa saber, e ela tem que tomar cuidado com o comportamento de rebanho, né? Porque, Sim. por exemplo, a gente tá vendo um monte de gente usando o Ozempic. Cara, é quase uma questão magnética, né? Você, cara, vou usar também. Você tá no seu trabalho, você começa a ver um monte de pessoa usando Venvance, dizendo que tá produzindo pra caramba. Cara, vou começar a usar também, por que não? Então, acho que a pessoa precisa entender que, primeira coisa, a prioridade dela é a saúde dela. Então, se ela pode usar o Venvance, teoricamente, para aumentar a produtividade dela, mas isso vai sacrificar a saúde, precisa estar claro para ela que isso não vale a pena. Não vale a pena, porque se ela perder a saúde dela, a carreira dela não significa absolutamente nada. Então, acho que é uma questão de priorização, uma questão da pessoa realmente se informar bem e entender, porque talvez o viés de você querer um remédio, você querer uma solução, e de preferência uma solução rápida que te dê, no mínimo, uma ilusão de um ganho imediato, talvez seja uma característica do ser humano. Sim. Então, uma coisa que, cara, veio com a gente, né? É engraçado que eu citei a questão da analogia com a casa, né? Com a obra. Cara, a grande diferença nessa analogia é que o corpo humano é como se fosse uma casa que já veio pronta. Perfeito. Então, não foi um engenheiro que projetou, exceto se você fizer uma analogia de engenheiro com Deus, para quem acredita. Talvez. Mas, enfim, já veio pronto. A gente, pelo menos, enquanto seres humanos, a gente não tem como mexer nesse projeto. A gente ganhou ela pronta. Esse projeto, seja lá por onde veio, ele veio pronto pra gente. Então, assim, você tem que cuidar desse projeto. Então, a sua atitude é cuidar. Você precisa entender como cuidar e ter os hábitos que sejam condizentes com isso. Perfeito. Se você não tiver isso, cara, a sua saúde será sacrificada cedo ou tarde. Você vai enxergar os problemas disso. E, cara, não tem nenhum sofrimento maior do que saúde. Perfeito. Até que na própria casa, os problemas eles vão surgir. Você sabe que eles vão acontecer. Você precisa tomar cuidado para que eles aconteçam o mais tardio possível, né? Ou Exatamente. você faça coisas que evitem até que isso aconteça. E uma característica, enfim, o arrependimento ele vem quando a pessoa tem o problema. Exato. Então, eu já vi várias pessoas que, por exemplo, pararam de fumar quando descobriram câncer de pulmão. Sim. Ou quando infartaram. Entendeu? Uma pessoa que resolveu melhorar a alimentação na hora que o problema aconteceu, cara. Então, uma pessoa que, enfim, começa a ter um transtorno de ansiedade que teve como gatilho o uso do Venvance, por exemplo, depois, amigo, depois você vai ter outro problema para tratar, e um problema que tem vários desdobramentos. Exato. Então, depois que você já tem a dependência, por exemplo, ao Rivotril, você tirar, cara, isso vai gerar um grande sofrimento para você. Perfeito. Vai ser muito difícil. E não espere. Eu acho que o recado pro indivíduo é, cara, não espere. É óbvio que a nossa saúde a gente não controla 100%. Isso é óbvio, né? Porra, tem muita gente que usa isso, né, cara? Não, tal pessoa tem 110 anos e fumou a vida inteira, comeu mal. Exato. Gente, a exceção é o exemplo da pessoa pouco inteligente, para não falar outra coisa, né? Então essa é a exceção. O mais provável é que você não seja essa pessoa de 110 anos que fumou a vida inteira. Então, toma cuidado com isso e, cara, tome as rédeas da própria saúde. Tome as rédeas da própria saúde. E pros médicos, você falou para falar nos 3 níveis. Cara, eu acho que é importante, primeiro, o médico fazer o certo, independentemente do que os outros façam. Isso é importante e eu diria que eu entendo que o paciente, ele, por exemplo, não gosta do médico que vai falar para ele que ele tem uma virose e acabou. E não vai dar um antibiótico. Ele queria um antibiótico. Só que se o médico consegue explicar bem, se ele consegue ser claro naquilo, talvez aquele paciente enxergue ele de forma diferente. Eu acho que fazer o certo, como infelizmente talvez seja a minoria dos casos que vai ter realmente essa capacidade de
de nadar contra a maré, nesse sentido, do excesso de medicações, cara, talvez você encontre aí entre aspas, né, um mercado de pacientes, pessoas que queiram esse tipo de abordagem. Exato. Então eu acho que vai ser recompensado, mas independentemente de ser recompensado ou não, lembre-se do seu juramento, lembre-se para que você fez medicina, para cuidar da saúde. Cara, lembre-se que o nosso corpo é um projeto pronto e que mais importante do que saber consertar a porta quando a porta cair, é você impedir que a porta caia, cara. Perfeito. Então, porra, faça o seu trabalho. Assim, eu acho que é muito isso. Faça o seu trabalho. Em cada especialidade você vai ter essa possibilidade de fazer o seu trabalho. E, cara, enquanto sociedade, eu acho bem complexo, porque, cara, tem muito a ver com o nosso modo de vida, Sim. o nosso modo de produção. Eu acho que a gente tem um exemplo de uma atitude que foi, e é difícil até entender por que isso aconteceu, né? Uhum. Mas que foi a questão do combate ao tabagismo, ao cigarro, né? Sim. É um exemplo de sucesso. Claro que não é um sucesso absoluto, as pessoas continuam fumando. Hoje em dia a gente está vendo, aparentemente a gente está vendo um retorno dos cigarros em adolescentes, o que é uma tristeza, inclusive aquele vape, né? Sim. Coisas que são problemáticas, mas de uma maneira geral a campanha anti-tabaco foi um sucesso. Uhum. Eu acho que a sociedade podia se inspirar nisso para tentar fazer isso com mais coisas. O que foi a campanha anti-tabaco? Foi uma campanha, primeiro, de conscientização. Gente, o que o cigarro causa? O que o cigarro pode causar? Pode causar câncer de pulmão. Câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo. Aumenta o risco de infarto. Aumenta o risco de AVC. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Enfim, enfisema pulmonar, vários problemas. Impotência sexual, né, que até hoje tem lá nas cartelinhas de cigarro. Então, assim, foi primeiro feita uma campanha de conscientização. Segundo, proibiu-se o marketing positivo e, pelo contrário, começou-se a fazer um marketing negativo do cigarro. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que, enquanto sociedade, a gente poderia pensar nisso para várias outras coisas. E, cara, e várias outras coisas que foram feitas no sentido de o cigarro tornou-se mais caro, essa coisa de você aumentar o imposto sobre o cigarro, você proibiu o cigarro em determinados lugares. Enfim, você começou a diminuir o ambiente do cigarro. E isso acabou tendo um efeito positivo. É claro que essa coisa de você fazer campanhas, por exemplo, para você dormir melhor. É diferente de você fazer uma campanha anti-tabaco, mas eu acho que vários dos fundamentos que foram utilizados deveriam ser usados em outros tipos de campanha, pensando na saúde e não só no medicamento, cara. Porque no medicamento... enfim... É muito interesse envolvido, né? E é fácil, assim, não, e é bom, cara. O que eu tô falando, o problema não é o medicamento. Não é. É muito melhor a gente ter o Ozempic do que a gente não ter o Ozempic. O problema é a gente só pensar no Ozempic. Para que fique bem claro, porque eu acho que essa é uma questão que as pessoas têm isso. Porra, muita gente vem perguntar, né, cara? O que você acha do Ozempic? O que você acha do Zolpidem? Sim. Cara, não é o que eu acho do Ozempic e o Zolpidem. São medicações que, se você usar com indicação, é melhor do que você não usar. Agora, você pensar só nisso que é o grande problema. Sim, talvez seja até uma própria reorientação do que a gente pensa como saúde, né? Talvez hoje o grande foco, tanto do profissional da saúde, quanto do indivíduo e até mesmo da sociedade, é que a gente fala de doença. Os planos que a gente tem de saúde são, na verdade, planos de doença. Eles tratam o efeito final, o desfecho final de várias condições. Se a gente conseguir realmente uma reorientação, e existe um certo movimento para isso hoje em dia, de começar a olhar mais para a saúde, para prevenção, até porque a nossa frase é primeiro não causar o mal, segundo prevenir, depois tratar. Exato. Não é tratar primeiro, depois não causar o mal. A ordem é essa, primeiro não causar o mal, depois prevenir, depois tratar se necessário. Então, a reorientação nesse processo, em vez de olhar para a doença, a gente olhar para a saúde, em vez de olhar do sintoma, olhar a causa, talvez seja o que a gente realmente precisa para mudar isso. Só que não é fácil. Isso. E, Jorge, a gente sabe como é uma questão profunda. Se a gente pensar na nossa faculdade, né? A formação do médico já é orientada para você resolver a doença. Ou seja, voltando para a analogia da casa, a nossa formação é para consertar a porta quando ela quebrou. Perfeito. É para você refazer a parede que está com uma rachadura. Não é para você, cara, como eu vou evitar a rachadura? Então, se a gente pensar na engenharia civil, o que o engenheiro tem que se preocupar mais? Ele tem que se preocupar em consertar uma ponte que já caiu, ou evitar que a ponte caia. Como que você faz a manutenção de uma ponte? Então, assim, é isso. Eu acho que é uma reorientação muito grande da sociedade, e a gente vendo essa frase de Hipócrates, né, de
primeiro não causar mal, depois prevenir, depois tratar, a gente vê que, na verdade, a medicina fez uma volta de 180 graus, né? Exato. Porque antes, na antiguidade, obviamente, eu tô falando que a medicina da antiguidade era melhor? É claro que não, porque é fácil as pessoas tirarem de contexto, né? Exato. Mas assim, é óbvio que não é melhor, porra. As pessoas não sabiam. Hipócrates, inclusive, acreditava em várias coisas que hoje em dia a gente sabe que não são verdadeiras. Não tinha os remédios que a gente tem hoje, não tinha nada, não tinha os exames, enfim. Então, em vários aspectos, a gente melhorou muito. A longevidade aumentou, tudo isso que a gente já sabe. Agora, o princípio da saúde, de você primeiro não causar o dano, segundo você prevenir e o terceiro cuidar, eu diria que a gente perdeu esse princípio e isso é um grande problema. E eu acho que talvez a gente ter perdido esse grande princípio é a raiz dessa sociedade medicalizada que a gente está vendo e que, cara, que é óbvio que é negativo. É óbvio que é negativo. Porque quando você para de pensar em primeiro em causar o mal, primeiro não causar o mal, segundo prevenir, e você começa a colocar o tratar antes do prevenir, é exatamente a questão que a gente falou, de você começa a tirar a água do barco e você passa a não se preocupar com o furo do barco. Então como que você previne que a água entre no barco? Você precisa tampar o furo, cara. Usando essa analogia, essa frase mesmo de Hipócrates, a gente deveria primeiro pensar em como evitar que a água entre no barco. Óbvio, ao mesmo tempo a gente tem que ter alguém tirando a água do barco, senão a gente vai se afundar enquanto a gente está tapando. Então eu não estou defendendo aqui que a gente vamos proibir o Rivotril, vamos proibir o Ozempic, não, cara. Obviamente que não. Mas, pô, vamos continuar usando o Ozempic e o Rivotril quando eles forem indicados e vamos agora focar tudo, vamos botar a nossa sociedade, os nossos médicos, as nossas universidades, os nossos pesquisadores para tentar entender qual é o problema e parar de fingir que o problema não existe. Que eu vejo muito isso, é quase uma questão de, cara, você querer dizer que não aumentou o número de pessoas, a proporção de pessoas ansiosas com transtornos de ansiedade, porque você não tem como provar isso, me desculpe, mas isso é ridículo. Você não precisa comprovar que você colocar um paraquedas ao pular de um avião vai te salvar. Você não tem como ter essa comprovação. Nunca houve um estudo em que você jogasse pessoas... É antiético, né? Exatamente, seria antiético. Assim como você também nunca pôde ter um estudo que avaliasse as pessoas que fumam no sentido de pegar pessoas e sortear metade para fumar. Exato. Eu não posso fazer uma pessoa que não fuma fumar para fazer um experimento. Eu tenho que observar as pessoas que já fumam. Então, essa é uma limitação. Então, existe essa limitação. Não tem como a gente ter certeza se a depressão hoje é mais comum do que 100 anos atrás. Agora, cara, será que não tem nenhuma evidência? Será que a gente não consegue enxergar nenhuma evidência que o problema aumentou, que é um problema real, que não é só uma questão da gente estar diagnosticando melhor? Porque aí a gente começa a chegar numa insanidade que é a gente afirmar que tudo melhorou. Então a gente começa a falar que é uma excelente notícia as crianças estarem tomando muitos antidepressivos, porque antes as crianças tinham a mesma quantidade de problemas, só que a diferença é que a gente não tratava. Então começa a chegar nessa ansiedade que, me desculpe, não tem... Se isso for verdade, o ônus da prova está para quem está dizendo isso. Essa é a verdade. O ônus de comprovar que não houve um aumento, que o aumento é só pelo diagnóstico, está em quem defende essa tese. Essa é a realidade.